Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar fazendo os vídeos das lamentações. Quem quiser é só dar uma olhada no meu canal. São lamentações que falam um pouquinho sobre as abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja, que tem nos feito gemer diante de Deus. E por amor que nós temos pela sua verdade, nós falamos no telhado a sua verdade, o seu evangelho, né? E é um clamor de súplica, lamentações de súplica, para que todos estejam atentos àquilo que está acontecendo nos nossos dias e se ponham a buscar o coração de Deus, a se firmar na sua aliança, a suplicar diante de Deus, a observar os seus testemunhos, os seus mandamentos, para que nós não venhamos a aceitar nem se conformar com aquilo que acontece hoje no mundo. Eu vou continuar falando sobre as abominações que elas fazem. Eu comentei que essa meretriz, o mistério é revelado a nós, ao nosso coração, para que nós venhamos a ver tudo claramente. E que Deus fala lá em Apocalipse que esse mistério é de que, infelizmente, essa grande prostituta ela está dentro da igreja. É uma falsa profeta, que ela se corrompe, se prostitui, engana o mundo e o mundo começa a ter práticas, né? Como a ter práticas de idolatria, e tem todos os acontecimentos da história da humanidade, e ela fica como uma figura que engana o mundo junto com a besta, como diz lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse fala que ela tem o mesmo poderio do dragão vermelho. Fala assim: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí o Senhor fala assim, e levou-me em espírito, no versículo 3 do capítulo 17, e levou-me em espírito a um deserto e vi uma grande mulher assentada sobre a besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, ela tem o mesmo poderio, e a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Tem um outro versículo que também fala mas enfim, o detalhe é esse, que quando o Senhor fala dessa prostituta, ela está sentada e ela também tem, quando fala, eu te direi o mistério, a mulher que está sentada, a mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, que eles têm o mesmo poderio, e que ela começa, e que esses 7 montes a gente já viu nos outros vídeos, esses 10 chifres são poderes e autoridades, que alguns estão fora da igreja, alguns estão dentro da igreja, profanando a igreja, profanando juntamente com ela, e essas abominações que acontecem aqui, elas estão descritas nos livros de Daniel como as abominações que nós sofremos dos cativeiros. Lembra que eu falei que nós iríamos sofrer os cativeiros? E que esses cativeiros eram cativeiros de roubo, cativeiros de passar pelo fogo, de consumir pelo fogo. E é o que ela faz, são todas as obras dela, né? Nenhum dos livros dos profetas são separados, todos têm um contexto na história da humanidade, dos acontecimentos. E aí fala que nós iríamos passar por cativeiros da espada, cativeiros do fogo, cativeiros do roubo por muitos dias. Essas abominações que são colocadas, abominação desoladora, tem tudo a ver com essa profecia da meretriz, com essa profecia delas se prostituírem e se prostituírem com aqueles que também perseguem a igreja. Porque lembra que eu falei que a abominação, que a corrupção e a transgressão da igreja,
A transgressão da igreja, ela é colocada pelos próprios príncipes de Israel, que começam a se corromper com as coisas dos povos pagãos, que é por isso que o Senhor chama de 7 montes. E aí elas começam a se corromper juntamente com eles, e dentro da igreja ela começa a fazer maldade, como ela faz hoje. Dentro da igreja ela começa a fazer abominações. Dentro da igreja ela começa a perverter a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o amor dele, que nos faz amar os nossos irmãos, é uma decisão que faz com que nós venhamos a obedecer por amor a ele. E por amor a ele, nós também não aborrecemos os nossos irmãos. Mas elas não fazem isso, elas aborrecem. Elas ajudam esses reis a profanarem a aliança de Deus e a perseguirem o povo de Deus. E aí elas violam o santo concerto, violam a aliança com Deus e nos fazem passar pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro do roubo. E são coisas abomináveis, 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 porque tem toda a mistura do comércio. No comércio que se faz hoje, né? A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas dariam tudo que Deus iria fazer um homem mais precioso do que o ouro de Orfim, e que as pessoas dariam tudo para ter a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nós. E elas corrompem exatamente essa aliança, elas corrompem exatamente essa preciosidade junto com esses reis, né, que estão montados a cavalos. Quando elas se prostituem com eles, elas querem, essa meretriz, elas querem consumir as filhas de Deus no fogo, e esse fogo é todo tipo de perseguição, horríveis, que eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando no próximo vídeo, para que nosso coração se atente, para que nosso coração não se permita se conformar, mas que venha se apresentar diante de Deus e fazer a nossa súplica diante daquele que nos amou, diante daquele que se entregou por nós, para que nosso coração não se conforme, porque Ele sim nos selou com o Espírito da verdade. Ele sim é tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.